Quem aí ama um biscoitinho que derrete na boca? Hoje eu vou te ensinar esse biscoito amanteigado de limão que é sucesso garantido no Faça e Venda. Além de fácil, econômico, ele rende muito e você pode transformar em uma renda extra deliciosa, hein? Mas antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vamos para a receita! Em uma tigela, nós vamos colocar a manteiga ou a margarina que você tiver na sua casa, o açúcar, as raspas de limão e nós vamos misturar muito bem com o fouet até formar um creme claro e fofo, tá? Você vai misturando muito bem aí até formar esse creminho. Lembrando que aqui você pode fazer a saborização que você preferir. Pode até ser raspas de laranja, pode ser essência de baunilha, qualquer tipo de essência, tá? Chegou nesse ponto que virou um creme claro e fofinho, nós vamos para a segunda parte. Aqui eu tenho um limão espremido e o leite. Fiz essa misturinha e ele vai dar aquela leve talhada. Isso aqui é uma super dica, tá, gente? Um truque que faz toda a diferença. Mistura o leite com o limão antes de colocar na massa e ele vai talhar e formar uma espécie de buttermilk caseiro. Isso deixa a massa macia, leve e quebradiça, ajudando o biscoito a ficar ainda mais amanteigado e derreter na boca, tá? E essa massa fica assim, gente, escorregando do nosso bol, tá? Agora nós vamos adicionar o amido de milho, a farinha de trigo e vamos misturar tudo muito bem com o fouet. Continua misturando com o fouet para tirar qualquer tipo de gruminho que fique nessa massa, tá? Vai misturando aí que ela vai chegar ao ponto sem precisar adicionar nada, muito menos água ou leite, qualquer outro líquido, tá? Vai mexendo que ela vai chegar no ponto perfeito para a gente conseguir colocar no nosso saco de confeitar e fazer as nossas modelagens. E é assim que a nossa massa fica, gente. Bem lisinha, bem amanteigada, bem bonitona, tá? É esse ponto mais firme aqui, ó. Ela não escorre e ela fica totalmente grudada no nosso fouet. Aqui eu tirei uma espátula de massa. Vou colocar um pouquinho de corante, caso você queira fazer alguns biscoitos coloridos, uma gota é o suficiente. Mas isso aqui é super opcional, tá, galera? Não precisa fazer se você não quiser. Então aqui eu fiz uma misturinha e vou colocar no meu saco de confeitar, tá? Aqui eu utilizei o verde, mas você pode utilizar rosa, vermelho, a cor que você preferir, tá? Caso você queira fazer uns biscoitinhos coloridos. Aqui eu tenho um saquinho de confeitar com esse bico 3A, mas aqui o bico é de menos, você pode fazer com o bico que você tiver na sua casa, ou você pode só colocar no saco de confeitar e fazer uns pinguinhos, tá? Que também vai dar certo. Então, a parte de bico fica da sua preferência. Aqui na minha ideia, na minha cabeça pensante, eu falei, vou passar toda essa massa verde na lateral e vou colocar minha massa branca, porque meus biscoitinhos vai sair com o verde nas pontas. Mas não foi isso que aconteceu, gente. Ele saiu totalmente esverdeadozinho, tá? Mas eu achei bonito e continuei com as modelagens, tá? Porque não ficou feio, ficou bem bonitinho, mas não era o efeito que eu queria fazer, colocando o verde só no meio, só na lateral do saco e colocar a massa branca no meio. Mas não foi o resultado que eu queria, mas tá bom. Continuei fazendo os nossos biscoitinhos, aqui é super simples, tá? Com o saco de confeitar, você vai pressionar na forma e vai subir fazendo um biquinho. Pressiona e sobe o saco. Pressiona e sobe o saco. Então, assim, não tem mistério, é muito fácil usar o bico de confeitar, tá? E lembrando aqui, eu untei a forma com um pincel de óleo, tá? Ou você pode colocar aquele papel manteiga no fundo da forma, tá? A forma vai do tamanho que você quiser, a maior forma que você tiver vai ser melhor para você colocar bastante biscoito para assar de uma vez só. Biscoitinhos moldados, uma dica super importante, leve essa assadeira para a geladeira por 20 minutinhos, até no freezer se possível, tá? Vou fazer rosetas com o mesmo bico, tá? Coloco na minha forma, pressiono no centro e vou fazendo círculo, bem fácil, ó, pressiono e vou fazendo círculo. Então é bem fácil de fazer. Pressiono, vou fazendo círculo. Caso o seu fique muito feio ou dê errado, você tira da forma, bota no saco de confeitar de novo e vai tentando. Leva para a geladeira de novo por 20 minutinhos antes de levar para assar, porque isso ajuda os biscoitos a manterem o formato e ficarem mais crocantes, tá? Então, se você
fazer a sua massa aí e levar direto para assar, não vai dar certo, vai desmanchar tudo no forno, tá? Então leva no freezer, deixa 20 minutinhos lá e leve ao forno pré-aquecido de 12 a 15 minutos, tá? Então ele vai ficar mais douradinho por baixo e ele vai ficar bem clarinho por cima. Esse é o formato, esse é o jeito certo de fazer os biscoitos. O biscoito amanteigado não deve ficar muito escuro por cima, senão ele perde a maciez. Então é clarinho por cima e bem douradinho por baixo, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Com todos os nossos biscoitinhos prontos, perfeitos. Bem clarinhos por cima, levemente dourado por baixo. Outra dica, tá? Você não deve tirar os biscoitos amanteigados da forma se eles estiverem quentes ainda, porque a manteiga ainda está derretida. O ideal é deixar esfriar na própria forma por pelo menos de 5 a 10 minutos até firmarem. E só depois transferir para uma grade ou um papel manteiga ou qualquer prato que você tiver aí na sua casa, tá? Agora com os biscoitos prontos, vamos falar de embalagem. Aqui a minha primeira opção é esse potinho de 250 ml, tá? Que eu vou colocar aproximadamente 100 gramas de biscoito. Vai depender do tamanho do biscoito, o tamanho que saiu, cada biscoitinho que você fez. Então, é aproximadamente. Pode ser que dê um pouquinho menos o seu, pode ser que dê um pouquinho mais. Aqui deu 90 gramas, mais ou menos, tá? Mas eu sempre coloco 100 gramas, que pode ser que o seu dê um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, aqui deu aproximadamente 100 gramas de biscoito amanteigado, tá? Então, coloquei minha tampinha, coloquei a minha tag e ficou assim perfeito. Segunda opção é esse saco de 15 por 20 centímetros, também que fica bem bonitinho e sai bem mais barato, né? Vou colocar as rosetas sempre no fundo, deixando elas bem aparentes, tá? Para elas ficarem com a apresentação bem bonitas. Então, assim, você também pode fazer essas rosetas recheadas. Então, com os biscoitos você tem 1000 possibilidades. Pode fazer eles simples ou podem fazer eles recheados, tá? Então, assim, coloquei mais ou menos 120 gramas de biscoito, de rosetas aí, e vou colocar um laço bem bonito para deixar essa apresentação ainda mais chamativa, né? Então, a gente tem que usar todas as artimanhas de beleza para você atrair o seu cliente, porque é o que eu sempre falo, os clientes comem com os olhos. Então, assim, você pode ter um doce feio, pode estar maravilhoso, mas se ele estiver feio, você não vende. Então, assim, as pessoas comem primeiramente com os olhos. Então, coloquei essa fita aí, vou colocar a minha tag. Essa fita, gente, é aquele laço mágico, né? Que se fala. Então, assim, você nem precisa fazer aqueles laços, isso é super baratinho. Então, assim, olha só que lindeza que ficou. Caprichar na embalagem faz toda a diferença. O potinho dá um ar mais sofisticado, ótimo para presente. Já o saquinho com laço mágico fica mais delicado, charmoso e ainda mais econômico, né? Então, vamos de precificação. Gente, estava pesando aqui os potinhos, deu mais ou menos 100 gramas em cada potinho, tá? Vamos falar de custo de produção. Deu R$ 7,55. O custo da embalagem do potinho mais a etiqueta, 74 centavos. Do saquinho mais o laço e a etiqueta, 81 centavos, tá? Valor de venda baseado em 500 gramas de biscoito. Me renderam 5 embalagens de biscoito. Então, para fazer o custo, nós vamos dividir o custo da produção por 5, que vai dar R$ 1,55, mais a embalagem que eu vou utilizar, 74 centavos. Então, cada um saiu para mim a R$ 2,26. Eu posso vender a 100%, que vai dar o valor de R$ 4,55, ou eu posso vender 3 vezes o valor, que vai dar R$ 6,80, arredondando para 7, tá? Aí fica a critério seu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.